Olá pessoal, mais um vídeo aí da série Estudo no Sermão do Monte, e hoje nós vamos estudar sobre Mateus capítulo 5, o verso 6, que diz assim: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Continuando, como nós havíamos dito, explicado que o Sermão do Monte ele não é um projeto humano, ele não é um projeto que pode ser levado na força do braço, ou a ideia de que eu posso executá-lo à parte de Deus. E esse texto também, ele é bem mal compreendido em nossos dias. Quando nós falamos bem-aventurado daquele que tem fome e sede de justiça, nós já logo pensamos nas questões de injustiça que sofremos. Por exemplo, um irmãozinho de repente tem alguma questão para ser resolvida com algum irmão, alguma desavença, alguma coisa, e aí ele vai, chega diante de Deus e fala: olha, Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, então eu quero que o Senhor faça justiça em relação a esse meu irmão que me feriu. Ou também alguma injustiça social, alguma situação vivida, alguma situação passada, e aí as pessoas acham que esse texto está falando dessa justiça, na busca das injustiças sofridas. Então, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de injustiça, logo esse texto vem à tona. Porque a tua palavra diz que bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então eu estou sofrendo uma injustiça aqui, ou por parte dos meus irmãos, por parte do meu patrão, por parte de alguma coisa, alguma situação que envolva algo no âmbito humano. E como nós vimos dito e ensinado que o Sermão do Monte não é algo que está no âmbito humano, não é algo que eu possa fazer na força do braço. Como nós aprendemos a respeito da bem-aventurança, bem-aventurados pobres de espírito, que não tem nada a ver com pobreza material, mas pobre de espírito, aqueles que se consideram de fato necessitados da graça, da misericórdia de Deus. Como nós vimos também no versículo de número 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolado. Vimos também que esse choro não tem nada a ver com o nosso choro normal pelas nossas tristezas ou angústias ou calamidades. Esse choro não tem nada a ver com nada dessas questões, mas tem a ver com o meu pecado, quando eu erro, quando eu peco, e eu tenho a humildade de chegar diante de Deus, reconhecer isso em pranto, porque me toca. E essa bem-aventurança, também bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, nada tem a ver com as questões humanas. Então, do que trata essa justiça que o salmista diz que somos bem-aventurados? Esse texto, na verdade, ele está ancorado para a gente começar a entender do que está falando esse texto aí. Nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 55, e vamos ler Isaías capítulo 55, do verso 1 ao verso de número 3, para nós começarmos a entender que tipo de justiça é essa que eu tenho sede, que tipo de justiça é essa que eu tenho fome e que eu vou ser farto, ou seja, ela vai ser satisfeita. Olha o que diz Isaías capítulo 55 e o versículo de número 1 a 3. Vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Verso 3, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi.
Então nós começamos a perceber que essa justiça nada tem a ver com questões de injustiça que sofremos. Pelo texto que lemos aqui, e lá em Mateus capítulo 5, verso 6, está fazendo alusão a esse texto, nós já começamos a perceber que a questão aqui é uma questão de sede, mas não uma sede no sentido de buscar a justiça material, mas é aquela ideia de buscar a justiça, aquela sede por se encher de Deus, aquela sede por estar diante do Senhor. Então, como é que nós podemos definir o que é essa sede e fome de justiça? Primeiro, nós podemos definir como um desejo espiritual numa busca intensa de Deus. Então, quem é que tem fome e sede de justiça? Da justiça de Deus. É aquele que tem fome, sede, desejo por uma busca espiritual. Aquele que tem sede espiritual. Esse é aquele que, diz o texto aqui, bem-aventurado esses que têm esta fome, este desejo por buscar a Deus, por buscar a vontade de Deus, por viver os benefícios de Deus, por viver a vontade de Deus. Então, nada tem a ver com a questão de buscar a justiça no sentido de buscar uma reparação. Porque a ideia é essa, quando fala de fome e sede de justiça, a gente pensa que é a ideia de buscar uma reparação em relação àqueles que nos fazem algo. Mas o que está em jogo aqui, na verdade, é essa fome, essa sede de justiça, é aquele desejo que eu nutro na minha alma de buscar o Senhor, aquele desejo, aquela sede espiritual que eu tenho de constantemente estar diante de Deus e buscando a Deus. É aquela plenitude do Espírito. Vamos ler mais um texto para ficar mais claro ainda. Vamos ler Mateus capítulo 6 e verso 33. Para nós entendermos o texto, nós não podemos ficar só com o texto. Temos que ler o contexto próximo, o contexto distante, para a gente aclarar o que está sendo dito aqui no texto. Então, olha o que diz lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, capítulo 6, verso 33, Isaías que nós estamos lendo, complementa Mateus 5 e verso 6. Que sede é essa? Que fome é essa? É a sede de buscar a Deus e a fome de buscar a Deus, ou seja, de se satisfazer. Por isso que o texto lá, o autor vai dizer que serão fartos, porque todos aqueles que se colocam diante de Deus, que se propõem a buscar a Deus, eles serão fartos. Vamos ler mais alguns versículos aqui para ficar mais claro ainda para nós. Olha o que diz no Salmo 42 e verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, nós já conseguimos entender que quem é que tem fome e sede de justiça? Aquele que tem fome e sede, desejo de buscar a vontade de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Esse é aqueles que serão fartos, esse é aqueles que serão plenificados por essa busca. Olha o que diz no Salmo 63, verso 1. Então, o salmista no capítulo 42, ele diz que a alma dele tem sede, mas sede de quê? Sede de Deus. Não é sede de buscar a reparação, não é sede de buscar a justiça humana, não é sede de buscar a reparação das injustiças que sofremos, ou por parte dos irmãos, ou por parte das autoridades. Nós vamos falar em injustiça, ainda mais no período que nós estamos vivendo, um período tão difícil, de tantas injustiças que nós vemos. Então nós somos tentados a entender esse texto como que se fosse buscar essa justiça, para que Deus entre e faça justiça por nós diante de tanta justiça que estamos vivendo. Mas na verdade, a justiça que fala ali, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, são aqueles que têm fome e sede de buscar a Deus e viver em Deus e viver a vontade de Deus. Olha o que diz o Salmo de número 63 e verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então veja que todos os textos que nós estamos lendo aqui estão indicando que a fome, a sede
nada tem a ver com questões humanas, mas a fome e a sede que o texto trata é a fome e a sede de Deus, de se encher de Deus, de se encher do Espírito. E por isso que o texto vai dizer que esses serão fartos. Salmo 143, verso 6. Estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Amós 8:11. Vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então veja que todos os textos que nós estamos lendo aqui está indicando que esta fome e esta sede, ela tem a ver com este desejo, com essa alma ansiosa por buscar a Deus e se encher de Deus. Olha o que diz também o Salmo 36, verso 8. Eles se fartam da gordura da tua casa, tu lhes dá de beber da corrente da corrente das tuas delícias. Então nós estamos percebendo que nada tem a ver aqui, esse texto de Mateus 5, 6, com a busca de justiça humana. Ou seja, alguém me feriu, alguém me machucou, alguém me maltratou, então eu vou orar a Deus para que Deus faça justiça ao meu favor. Não, o texto está dizendo de alguém que tem sede, de alguém que tem fome, mas de alguém que tem sede e fome de buscar a Deus, de estar diante do Senhor, de buscar a sua presença. Por isso que ele diz que esses serão fartos, ou seja, aquele que se põe a buscar, aquele que tem esse desejo intenso na alma, esses serão fartos de Deus, ou seja, estarão plenos, cheios do próprio Deus. Vamos ler mais alguns textos aqui para nós entendermos um pouco mais sobre essa questão dessa justiça. O interessante é que quando nós lemos as passagens de forma isolada, as nossas ideias elas vão interpretando de uma maneira totalmente equivocada. Na maioria das igrejas, se você for conversar com alguns irmãos e perguntar, irmão, o que é isso aqui? Do que está falando esse texto? Fome e sede de justiça? Logo já vou lhe apontar, não, é quando alguém lhe fere ou quando você sofre alguma injustiça, então Deus está dizendo que Ele vai fazer justiça por você. E nada tem a ver. Isso aqui tem a ver com a questão do desejo que eu tenho na alma de buscar a Deus, de viver para Deus, esse desejo de se encher de Deus ao ponto de ficar plenamente satisfeito. Olha o que diz aqui o Salmo 23. Isso é para quem tem fome e sede de justiça. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que transbordar é esse? Esse transbordar não da alegria de ver a derrota do outro, mas esse transbordar de estar cheio, pleno da presença de Deus. Então é essa fome que eu tenho que nutrir. É essa sede que eu tenho que nutrir. De estar sempre buscando, sempre desejando mais e mais de Deus. Olha o que diz aqui em João 15:11. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. E como é que o homem pode se planificar em alegria? O homem só pode se planificar em alegria em Deus. Não tem como se fartar nas diversões, nas drogas, nas bebidas. Ninguém consegue se fartar recorrendo a recursos humanos. Nós só podemos ser planificados e fartos em Deus. Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, então, quando o autor diz lá, bem-aventurado, quem tem fome e sede de justiça, nada tem a ver com a questão de buscar reparações por uma injustiça que eu vivi. Alguém me maltratou, então eu vou invocar esse texto e vou dizer, não, porque o texto lá está dizendo que Deus, Ele faz justiça por nós. Bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Então eu tenho fome e sede de justiça, de Deus julgar aquela pessoa que me feriu e me justificar. Não. Quando o texto diz, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, ele fala daqueles que têm um desejo intenso na alma, aquele desejo espiritual, aquela sede espiritual de estar sempre buscando
à vontade de Deus. Então é disso que fala o texto. O texto não fala de outra coisa a não ser dessa fome e dessa sede de buscar somente e somente a vontade de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.